Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live! E aí, minha gente, segundamos? Bora acordar pra vida? Tô aqui pra responder uma questão de alguém que é premium, né? Me mandou lá no meu WhatsApp premium. E aí, minha gente, como vocês estão, meninas? E aí, segundamos com energia vital lá em cima? Bora botar a vida em ordem, meninas? Bora acordar pra vida? Vocês estão bem? Eu estou. Tava com saudade de fazer live, gente. Quanto tempo, né? Eu tô assim, comecei o ano, faço uma live um dia sim, 3 não, sim, 3 não. Mas vamos lá. Quero falar, minha gente, sobre um tema específico. Boa tarde para todas vocês que estão me acompanhando aqui ao vivo. Dá uma boa tarde aqui nos comentários para saber se tá tudo ok, né? Se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. A transmissão está ok. Então, e aí, Felipe? E aí, minha gente? Vamos falar sobre... Até a Viviane, olha só, presença VIP. Minha gente, recebi uma questão, tá? De quem é premium, né? Lá no meu WhatsApp, premium. E a questão é a seguinte. Vamos lá. Tati, olha só. Tu fala numa aula lá no premium que devemos fazer exílio, né? Ou evitar, olha só, né? Não se expor desnecessariamente a lugares e pessoas que pioram o nosso clima interior. Esta é a questão da minha aluna, tá? Tati, quando o trabalho ou o núcleo familiar gera um mal-estar, o que fazer? Quantos de vocês se identificam? Boa tarde. O pessoal tá me dando boa tarde agora, tá? Quantos de vocês se identificam com isso? Olha só, numa aula premium, eu disse o seguinte, gente, nós devemos evitar aquilo que piora o nosso clima interior. Mas, algumas vezes, os lugares e as pessoas que nos deixam pior interiormente, né? Vamos lá, é o nosso trabalho e a nossa família, né? Então, o que acontece? Como que a gente faz para resolver essa questão? Olha, meu núcleo familiar piora o meu clima interior. E o meu trabalho, que eu preciso conviver, piora o meu clima interior. Bom, então como ser uma pessoa leve, feliz, bem-humorada, né? Sei lá. Diante dessa necessidade, né? De conviver com algumas coisas que não nos fazem bem. Tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, minha gente, nós precisamos sim mapear os gatilhos, tá? E evitar maximamente. Mesmo sendo o nosso trabalho, mesmo sendo a nossa família, nós precisamos entender aquilo que nos faz mal. Venham comigo, tá? Tu tem que entender aquilo que te faz mal, aquilo que piora o teu clima interior. Porque não é tudo que nos piora. São algumas coisinhas que a gente precisa mapear e saber. Olha, então tá. No meu trabalho, por exemplo, né? O que piora o meu clima interior é aquela pessoa específica. É aquela atividade específica, né? É aquela coisa específica. Nós temos que dar forma. Presta atenção. Sempre que tu quiser lidar com um problema psicológico, tu precisa fazer um trabalho de dar forma àquilo, tá? No qual tu quer tratar. Então, objeto de tratamento. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é mapear quais são as coisas que te tiram do eixo. Quais são as coisas que pioram o teu clima interior? Mapeie isso. Olha, tu vai perceber que nem tudo no teu trabalho piora o teu clima interior. Que nem tudo na tua família, né, no teu ambiente familiar, no teu núcleo familiar, piora o teu clima interior. Não, são algumas coisas muito específicas que nós temos sim que aprender a mapear, tá? Então, primeira coisa, mapear os gatilhos e evitar maximamente. Então, olha, percebeu que aquela pessoa em si, evita a pessoa. Tu não vai conseguir evitar agora, neste momento, teu núcleo familiar inteiro ou então todo o teu trabalho. Não vai dar. Então, tu evita aquela pessoa em si, tu evita aquele assunto em si. Quantos de vocês pioram o clima interior de vocês através de noticiário? Prestem atenção. Hoje eu tava... Agatha Lindona, um beijo. Hoje eu tava atendendo, né, um cliente meu. E aí eu perguntei, olha... O quanto esse noticiário tem te estragado interiormente? Ah, bastante. Olha, bastante, na verdade. Todas as vezes que eu olho o noticiário, eu estrago o meu clima interior. Eu digo, então tá, quando é que tu vai parar de fazer isso? Quando é que tu vai começar a evitar as coisas que te fazem mal? E eu faço essa pergunta pra vocês. E pra minha aluna também, né? Olha, temos que começar a evitar aquilo que piora o nosso clima interior. E uma das coisas que piora o nosso clima interior
é o noticiário, porque notícia, gente, é igual a coisas ruins. Ninguém noticia coisa boa, é uma coisa boa pra 99 ruim. Aí tu tá lá todos os dias alimentando a tua psique, tá? Com notícia ruim. Como é que vai ficar o teu clima interior? Péssimo, tá? Então, evite o assunto que te faz mal. Dentro dos relacionamentos amorosos é a mesma coisa. Eu gosto de expandir, né? Pra gente, né? Pega uma coisinha, mas vai expandindo para as outras dimensões. Dentro do relacionamento amoroso é a mesma coisa. Olha, tem sempre aquele assunto que piora tudo. Tem sempre aquele gatilho que piora tudo, que leva ao conflito, à briga, tá? Ah, Tati, mas aí eu vou evitar isso pra sempre? Se isso não vai levar a lugar algum, evita pra sempre. Quando tiver que ter uma conversa séria, que seja uma vez, resolveu aquele assunto, não toca mais, tá? Então tem coisas que são recorrentes na nossa vida que a gente tem que ter uma certa inteligência, né? Pra eliminar, ok? Então vamos lá, mapear os gatilhos e evitar. Evitar os gatilhos maximamente, tá? Mesmo que seja dentro do nosso trabalho, que a gente não pode evitar. Mesmo que seja dentro do nosso núcleo familiar, né? A gente tem que buscar evitar maximamente. Boa tarde! Então, 2. Gente, vamos lá. Parar de ser criança, né? Precisamos traçar um plano pra mudar a nossa realidade. Olha só, tu tem que entender a tua liberdade. Tu tem que entender a tua liberdade. Tu não é escravo do teu trabalho pra sempre. Pode ser, né? Circunstancialmente agora, né? Momentaneamente, tu pode sim ter que subjugar, né? Submeter alguma atividade que te faça mal, tá ok? Mas vamos lá, tu não é escravo do teu trabalho pra sempre. Olha só, tem um elemento dentro de ti chamado liberdade, que tu vai ter que usar pra mudar a tua realidade, pra melhorar o teu clima interior. Então olha só, entender a tua liberdade e começar a fazer um plano, tá? Pra mudar de trabalho. No caso da minha aluna premium, né? Tati, o meu trabalho é nocivo, ele me faz mal. Então olha só, tu vai ter que ter um plano. E eu fiz toda uma mentoria, quem é premium tem acesso, né? Toda uma mentoria de como projetar uma vida com clareza, estratégia e rotina. Então vai lá e assiste, né? Pra tu entender como mudar de trabalho. Olha, tu precisa ter um plano, tu precisa ter uma estratégia, tu precisa colocar isto em ação, tá? Porque senão tu vai ficar nessa circunstância ruim pra sempre. Então tu tem que entender a tua liberdade. Existe um elemento na vida humana chamado livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é aquilo que nos salva dessas circunstâncias ruins. Se for o teu núcleo familiar, por exemplo, né? Geralmente é a primeira família, porque a primeira a gente não escolhe, né, meu povo? A segunda, a gente escolhe, então tende a ser menos nociva, né? Porque foi a gente que escolheu. Tratando da primeira família, o que tu tem que fazer? Um plano pra mudar de casa, tá? Porque às vezes o que é nocivo é o convívio familiar. E se tu tem mais de 18 anos, tu pode sim, né, traçar um plano pra sair de dentro da casa dos teus pais, né? Pra deixar de morar com as pessoas que te fazem mal. Então veja bem, traçar um plano é a segunda parte. Primeiramente, tu vai mapear e evitar os gatilhos. Depois tu vai traçar um plano para mudar de realidade, tá? Senão tu não tá usando bem a tua liberdade e o teu livre-arbítrio, né? A tua liberdade de escolha no fim das contas. Terceiro lugar, minha gente, a projeção, ela muda a nossa perspectiva, a nossa forma de olhar. Então veja bem, uma pessoa que tá se sentindo escrava de um trabalho é uma pessoa profundamente triste e infeliz. A pessoa que se sente escrava de alguma coisa é uma pessoa profundamente infeliz. A pessoa que se sente escrava do seu relacionamento, não interessa se o trabalho é bom, se o relacionamento é bom ou ruim. Eu não estou entrando no mérito da qualidade do trabalho e na qualidade do relacionamento. Eu estou dizendo que a pessoa que se sente escrava do seu trabalho ou do seu relacionamento ou de qualquer outra coisa na vida tende a ser extremamente infeliz, independente das circunstâncias. Então, quando tu traça um plano praticamente de libertação, deixa eu te contar, a tua psique, ela dá um 360 graus, tá? A tua psique, ela faz assim, então isso aqui é sazonal. Então, eu tenho aqui condições de mudar a minha realidade, pronto. A partir do momento que tiver uma projeção, um plano traçado para sair do teu trabalho, para trocar de casa, para sair dessa circunstância que tu julga ser escrava ou escravo, tá? A tua psique, ela já dá um estalo e ela diz, tá, agora já nem tá mais tão ruim assim, entenderam? Já nem tá mais tão ruim assim. Só de tu entender a tua liberdade, a tua possibilidade de ação, só de tu entender o teu livre-arbítrio, só de tu entender que existe sim a possibilidade de tu sair deste inferno que tu vive, né? Que tu julga ser isso.
Bom, a tua psique, ela já dá um 360 e aí o que acontece, né? Dentro de ti, passa a haver uma certa esperança. Olha, isso aqui é sazonal. Eu tô aturando isso daqui, mas seguinte, ano que vem, aí deu, gente. Aí o teu nível de felicidade, ele dá um upgrade. Pode estar lá no chão, tá acabada. Isso aqui é um horror, eu não gosto disso, do meu relacionamento, do meu trabalho, seja o que for, tá? Quando tu faz uma boa projeção e tu consegue pronunciar assim, olha, isso aqui é sazonal. Pronto, teu nível de felicidade, ele já dá um upgrade. Então a gente tem que usar a nosso favor este elemento chamado perspectiva. Perspectiva, tá? Tu tirar o teu olho, né? Colocar num outro canto. Ah, tá, então eu não sou escrava disso. Não, tu não é escrava deste relacionamento, tu não é escrava deste trabalho. Óbvio que não. Tu não é escravo, inclusive dos teus impulsos. Veja bem, a pessoa que se sente escrava dos seus impulsos é profundamente infeliz. Quando a gente consegue entender que existe a possibilidade de eu me libertar, existe outro jeito aqui, existe, então tá, já dá uma aliviada. Porque o ser humano, ele não nasceu para ser escravo de nada, nem de ninguém. O ser humano nasceu para a liberdade. À medida que tu não entende, não concebe a tua liberdade, naturalmente tu vai te tornar uma pessoa infeliz, profundamente irrealizada. Então, quando a minha aluna diz assim, Tati, o que fazer, né? Quando o trabalho gera um mal-estar, mudar de trabalho. Mas não é assim, Tati. É óbvio que não é assim. Toda mudança na vida adulta, se não for uma adolescente, toda mudança na vida adulta, ela precisa de um plano, de uma estratégia. Não é algo que deve ser feito de forma irresponsável. É óbvio que não. Quando eu digo criar um plano para sair do trabalho, é tu mudar de perspectiva, é tu ter uma projeção melhor de vida, tá? Então, minha gente, vamos continuar. A partir disso, tu já vai dar um upgrade da tua realização pessoal. Tá, entendi. Então tá nas minhas mãos aqui. Eu preciso ter um plano, né, para mudar a minha realidade. Quarto ponto, né, e último. Blindagem emocional, minha gente. Nós precisamos, sim, diante dessa realidade, do nosso trabalho nos gerar um mal, né, fomentar na gente algumas coisas ruins, o nosso núcleo familiar. E eu falo núcleo familiar, gente, porque os amigos a gente escolhe. O relacionamento amoroso a gente escolhe. O núcleo familiar, aquele, né, primário, a gente não escolhe. Sogra e sogro, por exemplo, a gente não escolhe. Então tem coisas, né, entre aspas, né? Tem coisas ali que a gente escolhe, tá no nosso domínio, tem coisas que não, tá? Então, a gente precisa, sim, criar uma certa blindagem emocional. O que é isso? É aquilo que a gente fala de guardar o coração. Olha só, não permita que a maldade alheia se torne a tua maldade. Tá? Não permita que a maldade alheia se torne a tua maldade, tá? A gente tem que se livrar dos pensamentos ruins o quanto antes para aquilo não, né, fermentar no nosso coraçãozinho. O nosso coração, ele tem que ser visto como um bebê recém-nascido, tu tá entendendo? Precisa de cuidado, precisa de atenção. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Tu vai enraizar no teu peito a maldade do outro, a fofoca do outro, a injustiça do outro, o comportamento nocivo do outro. Tu não é uma pessoa tóxica, mas à medida que tu te alimenta da toxicidade dos outros e alimenta aquilo no teu pensamento. Como é que é isso, Tati? Mas por que faz isso? Não deveria ser assim, mas que injustiça, né? Como é que faz? Eu quero entender, por que ele faz? Não tenta entender. Esquece isso. Amputa esse pensamento o quanto antes. Presta atenção. Não deixe que a maldade alheia se torne a tua maldade. Não deixa isso intoxicar o teu coração. Tá entendendo? Então nós precisamos usar essa blindagem, né? Essa blindagem emocional de não ser afetado pelo comportamento nocivo do outro, tá? É difícil, minha gente. Canso de dizer, ser uma pessoa madura não é fácil, mas é a única saída pra gente ser mais feliz. Porque presta atenção, sempre existirão pessoas maldosas ao teu redor, sempre. Tu pode trocar de trabalho, a gente tava falando, né? Olha, evita, filho, mas deixa eu te contar, tu não vai viver dentro de um casulo pra sempre. Até porque se esconder não é a saída, minha gente. Eu sempre digo, olha, esse exílio, né? Essa coisa do não ter contato com a maldade, ela é boa por um tempo.
até a gente se fortalecer. É quase que como assim, a gente fortalecer a nossa personalidade até a gente conseguir lidar com a maldade humana. Isto é o ideal. Vocês estão entendendo? Isto é o ideal. Então a gente não vai ficar fugindo, né? Fugindo da maldade ali o tempo inteiro. Não, a gente tem que começar a criar uma certa força emocional para saber lidar com isso. Olha, isso não pode me afetar. Bom, aí sim, aí tu tá no caminho certo, tá? Então, primeiramente, a gente evita tudo que dá para conseguir se fortalecer interiormente, mas depois, em algum momento da vida, tu vai ter que aprender a lidar com essa maldade alheia. Como? Desprezando, não deixando ela penetrar no teu peito. Pare de alimentar pensamentos do tipo, por que que a pessoa fez isso comigo? Mas quanta injustiça. Mas isso não deveria estar acontecendo assim. Está errado esta forma. Esses pensamentos te levam a piorar o teu clima interior. Então, no fundo, não é maldade alheia que piora o teu clima interior. O que piora o teu clima interior é tu ficar tentando entender, é tu te envolver com a maldade alheia, tá? Porque a partir do momento que tu presencia, né, a maldade alheia, ou até mesmo é vítima, tá, da maldade alheia, mas tu consegue desprezar e descartar os pensamentos, aí o que acontece? Tu não vai ser afetada, tá? Então a tua meta de vida, mais do que evitar somente o contato com a pessoa, é evitar alimentar esses pensamentos, porque são os pensamentos predominantes que geram o teu sentimento bom ou ruim. Tá? Então, se tu corta o teu pensamento ruim, né, e coloca ali algo bom, naturalmente tu vai melhorar o teu clima interior. Então, minha gente, eu sempre digo, tenha momentos bons no teu dia, com pessoas boas, com coisas boas, mantenha a tua disciplina espiritual, seja qual for, né? Pra quê? Pra tu ir aos poucos se tornando uma pessoa muito mais forte emocionalmente. Quando tu for um pilar emocional, as questõezinhas, né, de colega de trabalho, as questõezinhas de núcleo familiar, deixa eu te contar, elas vão ficar assim, ó, tão pequenininha, e tu vai dizer assim, ixi, tá de boa isso aqui, né? Tá bem de boa isso aqui, meu Deus, se todos os meus problemas fossem estes. Então, meu povo, esse era o recado de hoje. Estou respondendo uma questão de um aluno meu que é premium, né? Já comentei aqui tudo que eu queria, né? Mapeia e evita os gatilhos, traça um plano, né? A projeção, ela vai te ajudar já imediatamente a mudar o teu ponto de vista e a aumentar o teu nível de realização. E por último, então, guarda o teu coraçãozinho, mas vai fortalecendo a tua personalidade. Não permita que a maldade alheia se torne a tua maldade. Esse era o recado de hoje. Uma ótima semana para todos vocês, tá? Um beijo no coraçãozinho e até a próxima, se Deus quiser.